Bom dia, irmãos. Deus é bom. Tem uma passagem lá em João 11:35. A palavra fala assim: Jesus chorou. Este é o menor versículo da Bíblia. Então, sobre isso eu queria conversar com você. Por que Jesus chorou, né? Alguns dizem, a própria Bíblia diz, fala assim, vê como ele amava Lázaro. Ele realmente amava, né? Lázaro era amigo de Jesus, Maria e Marta, eles eram amigos de Jesus. Alguns dizem que Jesus chorou porque Jesus, por conta da incredulidade do ser humano, né? Por conta da incredulidade do homem, do ser humano, não crê nas coisas espirituais. Outros, já vi essa versão também, que Jesus chorou porque ele ainda não havia derrotado a morte. Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado ainda, então por isso que Jesus chorou, porque a morte ainda ceifava vidas, né? Porque depois da morte de Cristo, e quando ele ressuscita, ele não mata mais aquele que crê. Nós apenas dormimos em Cristo. O cristão, ele não morre. O cristão, ele dorme em Cristo, para acordar para a vida eterna. Né? A morte, não a morte normal, né? Mas a morte espiritual, que é a morte que eu estou falando, é para os incrédulos. A morte espiritual é para aqueles que não creem em Cristo como Senhor e Salvador. Este sim, este morre fisicamente e espiritualmente. A vida dele vai ser a eternidade no inferno. Então esse sim morre. Mas aquele que crê em Cristo, ele não morre, espiritualmente falando. Mas eu gosto de pensar assim, que o fato de Lázaro ter morrido com uma doença que ninguém sabe qual é, que doença é esta, por isso que você nunca pode chamar uma pessoa de lazarento, né? Tem pessoas que falam, seu lazarento. Na verdade, você está amaldiçoando uma pessoa com a doença de Lázaro, porque era uma doença mortal. Nós não sabemos que doença é essa, mas era uma doença mortal. Então você nunca pode chamar que seja o seu pior inimigo de lazarento. Ok? E eu queria pensar assim, o porquê da morte de Lázaro. Na verdade, Lázaro morreu para que Deus fosse glorificado. Tanto que Jesus poderia voltar antes, quando ele é avisado que Lázaro estava doente. Jesus falou, não, Lázaro dorme. Mas Jesus sabia que Lázaro ia morrer. E por que Jesus não volta antes? E por que Jesus volta, mas só depois de 4 dias? Porque não sei se você sabe, mas naquela época existia uma doença que os órgãos da pessoa, não lembro o nome dessa doença agora, que os órgãos desta pessoa para tudo, o coração para, tudo para, é como se ela estivesse morta, e ela fica durante 3 dias, e depois de 3 dias ela volta a viver. Então, por isso que os judeus e o povo da época velava a pessoa durante 3 dias, para de repente não enterrar a pessoa, e de repente ela acordar e estar lá morta, né? E levantar e realmente morrer, como aconteceu com um ator. Há muitos anos atrás, um ator brasileiro da Globo, ele tinha essa doença, o médico dele sabia, mas estava viajando, estava fora, então ele teve essa morte, né? E ele foi enterrado. Então quando o médico descobriu, soube, ele voltou correndo, mas já havia se passado alguns dias. E quando eles foram tirar o caixão, foram tirar o cadáver para fora, cara, era atrocidade. As mãos dele, os dedos quebrados, arranhando um caixão,
Imagine que morte terrível. Mas, então por isso que Jesus voltou no quarto dia, para eles não dizerem que na verdade Jesus não ressuscitou Lázaro, mas que Lázaro apenas voltou, né? Então isso é o entendimento da Bíblia que eu quero trazer para você, é uma revelação que eu quero trazer para você. Então, assim, tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia é um propósito, nada é por acaso, nada é aleatório, tudo tem um propósito. Então eu queria que você meditasse nisso, que você pudesse começar a ter fé, que você pudesse meditar na palavra e fortalecer a sua fé em Cristo. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ô glória!